Você é feliz? E se não for, o que você pode fazer para se tornar mais feliz? Para falar sobre isso, eu quero começar com uma história. Muito tempo atrás, mais de 15 anos atrás, eu trabalhei alguns meses numa livraria em Curitiba. E a minha gerente nos instruiu, os funcionários, os vendedores de livro, a ler as orelhas e a contracapa dos livros para poder saber do que se tratava, para poder indicar esses livros para os compradores, para quem estava na loja. E para mim isso não era esforço nenhum. Eu pegava os livros lá e lia a contracapa, lia as orelhas, lia a biografia dos autores, e de vez em quando eu acabava lendo o livro inteiro. Eu trabalhava de tarde, quase não tinha cliente nesse horário, era no shopping, então eu ficava às vezes a tarde inteira lá lendo os livros da livraria no qual eu trabalhava. E uma vez eu peguei um livro lá que devia estar em destaque, não sei se era um best-seller, mas estava em destaque, e se chamava Fórmula da Felicidade. E o autor era Stephen Klein. Eu pensei que era alguma merda de algum livro de autoajuda, que é o que mais vende, na verdade. Se você vai numa livraria, o que mais vende são os best-sellers e são os livros de autoajuda e espiritualidade. Então eu peguei esse livro com bastante desconfiança, li a orelha, li a quarta capa e pareceu ser bom. E foi um dos livros que eu li inteiro. Porque na verdade não era autoajuda, era um livro de um cientista, um biofísico que eu nem sabia que existia. E esse livro era uma pesquisa sobre a suposta fórmula da felicidade, que na verdade o que ele mostra é que não existe uma fórmula de fato. Então o título era um clickbait. O livro mostrava justamente que a felicidade é um aspecto bastante particular para diferentes pessoas, tem diferentes coisas que nos deixam felizes, mas o que ele percebe, e isso ele parte da ciência, da neurociência, da bioquímica ou da biofísica, como eu disse, para analisar quais são os fatores que coletivamente contribuem para a felicidade. Então há um campo da ciência, da psiquiatria, da neurociência que estuda isso. O que nos torna felizes, o que faz com que nós sejamos mais felizes em nossas vidas. E tudo isso aqui tem a ver com um vídeo que eu fiz alguns dias atrás sobre depressão e que eu pedi que vocês recomendassem materiais que deixassem vocês felizes, alegres, músicas, filmes, livros. E o que aconteceu no comentário daquele vídeo ali foi algo extraordinário. Foi um dos raros momentos aqui nos quais milhares e milhares de pessoas vieram aqui para fazer algum tipo de coisa boa nos comentários. E foi emocionante ver quantas pessoas vieram aqui para indicar os livros, os filmes, as músicas, as atividades que elas fazem que as deixam felizes. Eu vi duas coisas que me impressionaram. Por um lado foi isso, esse movimento que ocorreu ali de as pessoas realmente quererem sugerir coisas legais que as deixam felizes. E uma das recomendações se chama o documentário Rap, que eu assisti no final de semana. E foi muito interessante porque tem a ver com esse livro aí, A Fórmula da Felicidade. E o segundo ponto que me impressionou foi a quantidade de pessoas que disseram nesse comentário que tinham depressão ou que tiveram depressão. Muita gente está deprimida. E é uma epidemia global. É algo que ocorre no mundo inteiro e muitas pessoas estão infelizes, estão com depressão nesse momento. Então, partindo dessas duas coisas, desses dois pontos, o que eu quero fazer aqui brevemente, talvez para lançar algumas ideias, a gente começar a refletir sobre isso, é tentar entender o que a ciência diz sobre isso no momento e tem a ver com esse livro do Klein e também com esse documentário Rap. Basicamente o que se diz atualmente é que a felicidade, nosso nível de felicidade, tem uma linha de base. Tem um nível que é o nível mediano, que é diferente para cada pessoa. Tem pessoas que são mais felizes naturalmente, biologicamente, que já nascem mais felizes, e tem pessoas que são mais tristes, que são mais melancólicas também naturalmente. Então tem uma linha de base. O que se sabe é que quando a gente tem alguma conquista na vida, alguma coisa que nos acontece de bom, algum tipo de evento satisfatório na nossa vida, que a gente tem um pico de felicidade que vai além desse nosso nível de base, mas que rapidamente retorna para esse nível. Então a gente tem aquela satisfação e depois retorna. A gente ganha algum prêmio, ou a gente compra uma casa nova, ou a gente vence uma competição. Isso nos torna momentaneamente mais felizes, mas depois retorna para a nossa média de felicidade. E o oposto também é verdadeiro. Se acontece alguma catástrofe, algum tipo de perda, algum tipo de tragédia, a gente tem uma queda em nosso nível de felicidade, a gente fica triste, a gente sente essa perda, mas depois a tendência é que retorne a esse nível. E embora esse nível possa flutuar ao longo da vida, a gente pode se tornar mais feliz ao longo da nossa vida e também pode se tornar mais triste também, mais depressivo, mas o que eles dizem é que existe um nível médio ali de felicidade. O problema, e esse é o ponto que eu quero chegar aqui, é que a gente tende a pensar que o que vai nos dar felicidade são coisas materiais, são aspectos externos, extrínsecos a gente. Então se você comprar um carro novo, um carrão caro, isso vai te deixar feliz. Ou vai comprar uma roupa cara, uma bolsa de marca, um relógio de marca, um celular caro, isso vai te deixar feliz. Sendo que na verdade o que se sabe é que não.
Você tem esse pico momentâneo de satisfação, mas isso não altera em nada a sua felicidade. Isso não te deixa mais feliz. Muitas pessoas tendem a pensar que ter mais coisas é sinônimo de felicidade, e não é. O que tem se identificado, que na verdade aquilo que nos deixa mais felizes, tem a ver com aspectos intrínsecos nossos, de conquistas pessoais, de superar obstáculos pessoais, de estimular nossa criatividade, nossa curiosidade, de superar limites, de fazer coisas novas. E não é à toa que pessoas gostam de viajar, por exemplo, e ir para lugares diferentes, porque isso estimula a criatividade, isso estimula a curiosidade, isso muda a nossa rotina. Ou de aprender uma atividade nova, aprender a tocar um instrumento, aprender um idioma novo, fazer um hobby. Então são coisas que estimulam o nosso cérebro de maneira positiva. Escrever um novo livro. Então são coisas que estimulam a gente e que nos dão satisfação prolongada. E o outro aspecto que é essencial e talvez seja o maior problema atualmente é o senso de comunidade, de pertencer a algo maior do que a gente. A uma família, a ter amigos, a fazer parte de um grupo. Porque a vida nas grandes cidades, a vida urbana hoje, ela é muito solitária. Você fica muito isolado, você não tem esse senso de pertencer a algo. É uma geração individualista e competitiva também. E outra coisa que se identifica também é que a gente tem mais satisfação quando a gente faz algo cooperativo com os outros, quando juntos a gente ganha, do que quando você tem vitórias competitivas contra as outras pessoas. Nós vivemos numa sociedade descolada desses valores. Os valores que o mundo atual propagam são valores individualistas, são valores de conquistas materiais e de competição, de vencer os demais, de derrotar os demais. Sendo que os valores, que são os valores históricos, né, os valores humanos nossos, como cooperação, como trabalhar com o outro, como ajudar o outro, esses foram sendo relegados ao segundo plano. Porque o que se percebe é que a tristeza não está necessariamente relacionada à pobreza. A questão, nesse sentido, tem mais a ver com a sensação de injustiça, quando muitos não têm nada, são miseráveis e alguns poucos têm demais, isso traz infelicidade, essa sensação de injustiça. Porque se for pensar o homem pré-histórico, por exemplo, o homem primitivo, ele não tinha riqueza. Não tinha riqueza material. E a gente não pode acreditar, a gente não pode supor que eles fossem felizes. Eles tinham muitos poucos bens materiais, mas no conjunto, a comunidade como um todo vivia uma vida muito parecida. E outro problema também, e esse é um problema que identifica o Klein, o autor do livro, né, o biofísico, é a perda de autonomia. Quando a gente sente que a gente não tem controle sobre a própria vida, então isso nos leva à tristeza, à insatisfação. E aí talvez entre o estresse da vida cotidiana hoje. Porque a gente não tem controle sobre a própria vida. A gente tem que cumprir longas horas de trabalho, sempre pagando dívidas, sempre com as contas atrasadas, sempre sentindo que nosso esforço não vai a lugar nenhum. É como se carregássemos o peso do mundo nas nossas costas. Como se não importasse aquilo que a gente fizesse, a gente nunca conseguisse avançar. Então essa sensação de perda de autonomia é crucial também para uma geração de pessoas deprimidas, infelizes. Eu me lembro de um caso, uma reportagem feita em Turim, na Itália, no qual um pai divorciado com o filho estavam se sentindo sozinhos, estavam se sentindo tristes, isolados, numa cidade imensa e eles se sentiram sozinhos. Então o que esse pai fez foi colocar uns cartazes na rua dele, pedindo para que outras pessoas também se encontrassem na rua, em determinado horário, para que as crianças pudessem brincar e os adultos pudessem conversar. Esse projeto foi chamado de Rua Solidária. E esse pai fez isso, talvez não esperando que muita gente aparecesse, porque era uma coisa meio estranha, né? Mas de fato as pessoas apareceram. E o que eles criaram nessa rua foi uma comunidade. Pessoas que não se conheciam, que viviam todos na mesma rua e que não se conheciam e que não sabiam quem era o outro. O que a gente percebe é que houve uma perda desse senso de comunidade, de ver o outro como uma pessoa também. Porque na grande cidade, porque nos centros urbanos, somos todos anônimos. Todos ali, um rosto na multidão perdido em meio a milhões de outras pessoas. E esse isolamento e essa perda de autonomia são fatores muito sérios para abalar a nossa felicidade. Eu não sei se foi ontem ou se foi sábado, alguém mandou no comentário aqui pedindo para que eu desse ideias de como as pessoas pudessem melhorar as coisas, pudessem ter uma vida melhor, pudessem mudar a situação. E a pergunta me pareceu super difícil, realmente pareceu assim, uma pergunta desafiadora, porque eu não tenho respostas para isso. Mas o que eu vou pensar agora, talvez para vídeos futuros, é não apenas diagnosticar os problemas, as merdas, porque a gente sabe que o Brasil está uma merda. Vocês não precisam que eu venha aqui para falar isso. Mas também tentar diagnosticar o que pode ser feito para melhorar.
tanto a gente individualmente quanto coletivamente. O que a gente pode fazer para melhorar? E esse é um desafio que eu proponho para vocês também. Que vocês deixem no comentário aqui o que a gente pode fazer, tanto individualmente quanto em conjunto, para melhorar as coisas. Para que nós possamos ser mais felizes. Talvez essa seja a grande questão da humanidade. Talvez seja o grande desafio. O que podemos fazer para sermos mais felizes? Porque isso está no cerne de todas as demais questões. Nas questões familiares, nas questões comunitárias, nas questões políticas. Como nós podemos ser mais felizes? Então essa é a pergunta que eu deixo para vocês aqui. Deixe no comentário, deixe o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!